no vídeo anterior iniciei a parte de polarização e foi visto a polarização na região ômica, né? Então, dando continuidade, nós veremos assim sobre polarização, né? Polarização a parte DC é como você vai colocar, né, no caso aqui o JFET, com alguns resistores, a fonte, como vai alimentar, é a configuração que ficará. Então tem algumas possibilidades, né? Eu já vou pular aqui para um resumo na página, depois eu volto na página 435, que é o final desse tópico aqui. Ele vai mostrar um resumo de 35 aqui, ó. Olha, aqui cabe na janela todas as possíveis polarizações, né? Então só vou dar uma olhada geral aqui, que é alguns aqui nós veremos aqui alguns tipos ainda mais detalhe, mas assim, o que nós veremos sobre polarização, né? Então a gente viu aqui que existe a polarização. Eu posso ter um resistor no RD, né? Ok, limitando uma corrente aqui, na qual eu ligo o meu source para o zero e eu aplico uma fonte, né? Eu aplico uma fonte ali, uma fonte para alimentar, que no caso vai ser entre gate e source, né? Só que eu sei que a polaridade aqui tem que ser, né, no caso do canal N, tem que ser negativa aqui, ok? Então eu teria que reverter isso aqui, ok? E ela faço uma variação aí para eu estrangulando o canal, né? Então quando é zero, eu tenho a máxima corrente que ele pode passar, e quando eu vou aumentando esse valor até a tensão de estrangulamento, eu vou estrangulando o canal, quer dizer, aumentando a resistência, isso faz diminuir a corrente, né? Então esse estrangulamento, né, se você ver na literatura aí, a gente usa VP, essas coisas, então porque é pinch off, né? Em inglês é pinçamento, é estrangulamento, tá? Ok? Então nós veremos um tipo aqui, na sequência, sobre autopolarização. É que é o seguinte, né? Eu não tenho aqui eu não tenho como, né? Aqui a autopolarização, na verdade aqui a gente coloca uma resistência, né? Aqui isso aqui é um erro, tá? É um valor é um resistor que vai aqui para o zero. Aí pode ver, eu tenho um resistor no dreno. Agora o que aparece de novo? Um resistor aqui no source. Porque, assim, eu trabalho aqui com uma tensão, normalmente uma fonte só, né? E eu precisaria de uma fonte que tivesse potencial na parte negativa, né? Para eu poder polarizar aqui, né? Para eu poder fazer umas variações aqui na tensão que vai no meu gate, entre o meu gate e source. Só que isso às vezes é difícil eu ter. Então o que eu posso fazer uma jogada é o seguinte: eu coloco um resistor aqui, né? Então ele vai para zero. Então aqui no VG o meu potencial é zero. Mas como eu tenho uma queda aqui, porque circula uma corrente aqui, eu vou ter uma tensão aqui em cima né, em relação ao zero aqui no source, o VS. Então, se eu fazer zero menos o que tiver aqui, eu estou polarizando, né? Eu estou já autopolarizando essa parte com um potencial negativo entre gate, né? O meu VGS seria menos alguma coisa. Se aqui tivesse 1 volt, então menos 1, ok? Ok, então isso chama de autopolarização, porque às vezes você usa a própria corrente que passa ali entre drain e source, e a queda que fica aqui nesse resistor, ele está polarizando, fazendo potencial aí entre gate e source, né? Então existe também, eu posso fazer da mesma forma, só que aqui eu não jogo para o zero, eu faço um divisor. Então às vezes não fica zero, eu posso deixar 1 volts aqui, ok? Aí eu tenho uma corrente circulando aqui que vai me dar 2 volts aqui. Então 1 volts menos 2 volts, eu tenho menos 1 volts aqui ficando entre VG. Então eu posso fazer também com um divisor, nós veremos isso. E depois, por último, ele mostra que eu posso fazer com uma fonte, né, uma corrente constante aqui, ok? Uma outra forma, através de uma fonte de corrente, nós veremos isso. Então esses são os tipos, né? Esses são os tipos de polarização que nós veremos. Então vamos voltar aqui no início para darmos continuidade. Deixa eu ver onde estou aqui. Não sei se já passei. Vou procurar aqui. É isso. Então, seguindo aqui no livro, né, no material didático, na página 425. Então aqui ele está falando sobre polarização na região ativa, mas ele está falando sobre autopolarização, que eu acabei de explicar. Aí tem um exercício aqui que nós vamos fazer, né? Tem um exercício aqui, olha. Nós vamos fazer esse exercício,
Então, para explicar melhor aqui, porque aqui é o conceito que ele usa aqui de autopolarização. Como eu disse, ó, vai ter um resistor aqui em série, né? Em série com o gate mais ligado para o zero, ok? Então aqui garante o potencial VG igual a zero, né? Só que aqui eu vou ter uma queda de tensão no RS, então eu vou ter um VS aqui. Então 0 menos o VS, então eu vou estar polarizando, meu GVS vai ser negativo o quanto tiver em cima desse resistor aqui. Então o valor desse resistor, o que ele fala? O valor desse resistor muda aqui o ponto que você está de operação, né? Você tem aqui a curva de transcondutância, dependendo do valor aí, né? Dependendo do seu VGS, né? Você está mudando, então preciso, tá? Só que não é facilmente, né? Você não acha esse valor facilmente, vira uma equação de segundo grau ou resolução para o método gráfico também. Então vamos ver aquele exemplo que ele é interessante aqui, ó. Ele fala assim que usando o Multisim, a gente não está usando o Multisim, a gente vai usar o LT Spice que é gratuito, ok? Então usando um JFET, tal. Aí ele fala que ele dá duas curvas de transcondutância aqui desse FET que ele está dando aqui no exemplo. Uma da maior condução e outra menor, né? Ok? Então ele fala aqui que ele tem transcondutância mínima e máxima. Vou pegar só a máxima porque tanto faz, você entendendo o método, tanto faz se eu pego essa curva ou essa. Então eu vou considerar que essa seja a curva do meu FET. Então agora, ó, o meu circuito é esse, mas eu vou só tirar. Então eu vou explicar para vocês aqui que no LT Spice eu criei aqui um modelo, isso aqui é um FET, né? É um JFET, modelo canal N, ok? Então eu quero deixar o comportamento dele, né? Vamos supor que eu não tenho esse mesmo dispositivo, o 2N5486 aqui, mas eu quero deixar ele exatamente com essas características. Como ele deu a curva, é facilmente, eu acho. Então esses parâmetros, esse circuito vai estar disponibilizado aqui no GitHub, no repositório, então dá para pegar. Esse aqui é o modelo, né? Eu criei aqui o meu FET, eu coloquei. Então, olha, o VTO, que é o VP, é menos 6 aqui, tá vendo? Ele já dá esse dado, é menos 6. Pode ver, os dados aqui, olha, os parâmetros que estão aqui são parâmetros padrão. Dá uma olhada para você ver na leitura do LT Spice. Se eu vir aqui, ó, elementos de circuito, se eu procurar aqui o JFET, ó, ele mostra quais são os parâmetros, vai explicar, e qual é o default. Aqui ele mostra um exemplo, mas os defaults são alguns, ó. Então eu peguei os defaults, só coloquei os defaults, só o que importa, e claro, vou só mudar aqueles que realmente me interessam ali. Olha só, então eu copiei os defaults. Então aqui o VTO, que é o VP, né, que é o VGS, ele é menos 6 aqui, olha, como está mostrando aqui na curva. Eu vou pegar essa transcondutância máxima, tá? Agora, pode ver, eu não tenho o valor do IDSS, o meu IDSS é 20 aqui. Porque nas características, se você vê os parâmetros, não tem. Ele apenas coloca um valor de beta que está relacionado. O beta, a fórmula beta é IDSS dividido por VP ao quadrado. Então, eu acho o meu beta aí, eu já acabo tendo. Se eu pegar aqui, olha, o meu beta aqui no caso é 20 mili, né? Ó, 20 dividido por VP ao quadrado. O VP é 6, 6 vezes 6, 36. 20 dividido por 36. Só que isso aqui é mili, né? Porque é 20 mili. Eu coloquei 20 lá, mas é 20 mili. Então a resposta é... Então isso aqui é mili. Olha lá, 0,555. Por isso que eu coloquei esse valor, ó. 0,555 mili. O resto são parâmetros padronizados. O que normalmente eu personalizo é isso aqui. Então ele com certeza, esse meu JFET aqui vai ficar, né? Vai ficar, eu vou até deixar aqui como meu JFET, né? JFET, ok? Ele é um FET, né? O JFET, mas esse aqui da família, mas esse é um JFET, ok? Então eu tô deixando ele, tentando deixar ele com as mesmas características dessa curva aqui, porque se eu tirar a curva dele aqui, ó, transcondutância, é isso que vou fazer aqui agora, olha só. Se eu pegar a curva de transcondutância, apenas ela reflete diferente, mas aqui é negativa, tá? Olha, é exatamente igual, ela de 20 vai até 6 aqui, tá? Ok? Eu até tirei uma foto depois pra gente fazer a parte gráfica que ele mostra. Então, como que funciona o método gráfico que ele mostra aqui? Ele fala assim, ó,
ele fala que você tem que achar um ponto aqui, esse ponto aqui fora, porque o segundo ponto exatamente é na origem aqui, né? Quando você vai traçar uma reta de carga na curva de transcondutância, para resolver através de método gráfico aqui. Olha só, esse segundo ponto, ele pega o IDSS, né? Então ele vai pegar assim, ó, ele vai pegar a minha corrente, ele vai pegar aqui, ele vai calcular o meu VGS. Como lá o meu VG é 0, o VGS vai ser igual à tensão que está no resistor lá do resistor de source, o RS. Então ele fala assim, ó, 20 mili, né, o meu IDSS vezes a resistência lá que está no, né, a minha resistência que está lá no source, que no caso aqui é os 270. Então ele acha que aqui é menos 5,4. Então ele achou esse ponto aqui fora, ele acha esse ponto aqui fora que é 20 com 5,4. Quando ele cruza com a curva de transcondutância que você está utilizando, é o ponto de operação. Aqui deu aproximadamente 8 mili, vai dar uma queda aqui, mas isso já é que eu quero fazer aqui para vocês verem. Então essa minha curva de transcondutância, eu peguei ela e só imprimi ela. Estou aqui no Python só para eu poder desenhar desenhar aqui uma reta. Então ela é 20 mili, ela sai da origem, um ponto é a origem. Aí o outro ponto é 20 mili com 5,4. Aqui é 5, 5,5, 5,4 dá quase aqui, né? Tá, e que dá exatamente no 8 mili lá. 8 mili com 2, aqui é 2,5, 2,2, né? Ok? Então esse é o meu ponto de operação. Meu ponto de operação aqui é esse aqui, ó, onde cruza, né? Ó. É, onde cruza, porque isso aqui é a minha reta de carga do circuito. E aqui é exatamente a curva do meu JFET que eu estou usando. Então o ponto que cruza é o ponto de operação nesse caso, nessa polarização. Então o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? Realmente tenho que dar isso. Então o que eu fiz aqui? O próximo circuito, eu fiz um próximo circuito usando esse meu JFET, exatamente como eu fiz ali a curva de transcondutância. Só estou mudando porque eu tinha mudado o nome dele lá, para ficar mais coerente. JFET. Então eu estou agora montando aquele circuito, claro, mas com o JFET com essas características, com essa curva de transcondutância máxima, ok? Então o que vai acontecer aqui? Olha, eu vou fazer análise de ponto de operação. Isso aqui são os dados exatamente igual do meu e vou ver se estava certo o método de resolução gráfica aqui. Olha só, qual é a minha corrente lá no RD? 8 mili, né? Foi o que deu, ok? Qual é a minha tensão? Quantos volts está aqui no meu VS? Aqui em cima, 2 e pouco, conforme a gente viu lá, 2,2. Então, a resolução, a parte gráfica também está correta, né? Trabalhar no modo gráfico, eu posso estar descobrindo os valores, aí, achando o valor, dependendo desse resistor, qual é o valor de autopolarização que eu quero, ok? Então, esse é um dos métodos que ele está mostrando aqui. Então, tem a parte que ele explica aqui, né? Que eu já expliquei brevemente e vim aqui para o exercício só para aplicar. O outro aqui está um pouquinho maior, né? Porque ele faz o mesmo método. Então, se eu pegar aqui e tirar essa nova curva de transcondutância desse menor, fazer essa mesma jogada quando cruzar, é o ponto, né? Para o FET que trabalha com essa curva de transcondutância. Só que aqui, só para aprender o método, fiz para esse FET, eu joguei as características dele, até mostrei aqui, então, no LTSpice, como que eu configuro, né? Eu tenho um JFET. Se eu tenho aqui mais ou menos os dados dele de DSS e a tensão de estrangulamento, eu posso usar valores padrões e deixar ele meio já coerente com o que você quer, tá? Com o modelo que você quer. Então é isso, nós provavelmente continuaremos com polarizações. Já está dando o tempo aqui desse aqui, agradeço a atenção, muito obrigado.